Olá, como está o seu coração? Está bem ou com algum probleminha? Hoje vou abordar os 7 sinais que podem indicar que seu coração não está funcionando plenamente. É sabido que a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Portanto, preste atenção, pois dividirei este vídeo em 3 partes. A primeira parte aborda os 7 sinais visíveis de que algo pode estar errado, os quais devemos observar ao buscar indícios de problemas cardíacos. Na segunda parte, abordarei os 7 sintomas clássicos que indicam que o seu coração não está bem. Você ou algum parente está passando por isso? E ao final, compartilharei dicas valiosas para prevenir problemas cardíacos no futuro. O vídeo será bastante abrangente, então fique até o final, pois tenho certeza de que você descobrirá muitas coisas que nunca ouviu antes. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, pois quanto mais pessoas o fazem. Além disso, compartilhe o vídeo com seus amigos e parentes. E me diz, você tem alguma condição cardíaca? Ou acredita que há? De qual região do Brasil ou do mundo você vem? Registre abaixo. Vamos nessa. Quais são os 7 sinais que indicam a possibilidade de problemas cardíacos? Quais são os indícios que você consegue perceber? Sétimo indício. Sinal de Frank. Estou certo de que, a partir de hoje, você começará a prestar mais atenção às orelhas das pessoas. Estou absolutamente certo disso. Por qual motivo? Pois há um pequeno sinal na orelha que pode indicar que a pessoa tem algum bloqueio nas artérias coronárias ou carótidas. Não é brincadeira, é correto. Na década de 70, o médico Sanders Frank notou que vários de seus pacientes com angina, uma dor no peito, apresentavam uma prega diagonal na orelha. E ele chamou esse sinal de Frank. Qual é a relação entre orelha e coração? Uma das teorias sugere que os mesmos fatores que danificam a íntima das artérias podem provocar esse vinco na orelha. Portanto, todas as pessoas que apresentam o sinal de Frank têm entupimento? Não. Das 100 pessoas com essa prega diagonal na orelha, 30 não apresentam nenhuma condição, sendo apenas uma característica relacionada à idade. Porém, 70 pode. Quanto mais jovem a pessoa, maior a probabilidade de ser um indicativo de obstrução nas coronárias ou carótidas. Portanto, se alguém de 40 anos apresentar o sinal de Frank, devemos estar mais alertas do que em relação a uma pessoa de 80 anos, que provavelmente o tenha apenas devido à idade. Além disso, a sensibilidade desse sinal é reduzida. Em outras palavras, apenas 40 das 100 pessoas com obstruções cardíacas apresentarão esse sinal. Portanto, se você tiver uma orelha lisinha, não há como comemorar. Sexto sinal, queda de pelos nas pernas. A redução de pelos, inicialmente nas canelas e posteriormente nas coxas, pode indicar que você sofre de doença arterial periférica, que é o bloqueio das artérias nas pernas. Como a aterosclerose é uma condição difusa e não localizada, se você apresenta obstrução nas pernas, é possível que haja entupimento em outras artérias do corpo, incluindo as coronárias, responsáveis pela irrigação do coração. A maioria das pessoas com doença arterial periférica só nota que algo está errado quando a aterosclerose já se encontra em estágio avançado. E por que eles perdem os pelos? Os folículos capilares necessitam de nutrientes para o crescimento dos fios, o que requer uma boa circulação sanguínea. Se suas artérias estão obstruídas pelo acúmulo de placas de gordura, o fluxo adequado de sangue e oxigênio não chegará. Além da perda de pelos nas pernas, as pessoas podem apresentar uma pele mais lisa e brilhante, sensação de frio na pele e redução no crescimento das unhas. No entanto, é importante ressaltar que a perda de pelos nas pernas pode ocorrer por diversas razões, não apenas pela doença arterial periférica. Além da genética, é possível perder pelos ao esfregar a calça. Quinto sinal, chantelazo. Você provavelmente já olhou nos olhos de alguém e percebeu uma mancha amarela na pálpebra superior. Portanto, isso é conhecido como chantelazo.
Geralmente não causa dor. É apenas uma questão estética que tende a crescer de forma lenta. Os chantelazos são a forma mais frequente de xantomas, que consistem em depósitos de colesterol na pele. É mais frequente em mulheres de meia idade e geralmente se localiza no canto interno do olho, sendo mais comum na pálpebra superior. Aproximadamente 50% dos pacientes que apresentam chantelazo possuem uma condição conhecida como dísia da epidemia, caracterizada por níveis elevados de colesterol ou triglicerídeos. E observe que curioso, apenas 1% das pessoas com colesterol alto apresenta chantelazos. No entanto, os pesquisadores descobriram que ter chantelazos aumenta o risco de doenças cardíacas, infarto e derrama. Portanto, se você tem chantelazo, é necessário fazer um exame de sangue para medir os níveis de colesterol e triglicerídeos e garantir que eles não estejam elevados. Quarto indício, arco senil ou halo senil. Como o próprio nome sugere, está relacionado à idade. É mais frequente em pacientes idosos. É provocado pelo acúmulo de colesterol na borda da córnea. E há essa coloração branca ou cinza que pode ser observada acima ou abaixo da superfície externa da córnea. E algumas pessoas podem tomar a íris, que é a parte colorida do olho. É possível perceber que o ouro escuro de antes está se tornando mais claro. O arco senil não prejudica a visão nem requer tratamento. Mas há um detalhe. Se esse halo senil acontecer em indivíduos mais jovens, antes dos 45 anos, pode indicar que a pessoa possui uma deslipidemia severa, isto é, níveis de colesterol e triglicerídeos extremamente elevados. Nesse cenário, está ligado a um maior risco de desenvolver doenças cardíacas. Se for idoso e apresentar arco senil, é comum. Aproximadamente 60% das pessoas com mais de 60 anos apresentam isso, e após os 80 anos, o índice chega quase a 100%. Portanto, não se preocupe se você tiver mais de 60 anos e olhar no espelho e ver um arco senil. Terceiro sinal, cianose. A cianose é caracterizada pela coloração azulada ou arroxeada da pele. Talvez esteja muito frio lá fora e você ficou roxo. Sim. No entanto, também pode indicar que você tem uma condição cardíaca ou pulmonar. Se uma região da sua pele apresentar cianose, tornando-se azulada ou arroxeada quando você está aquecido, isso pode indicar que essa parte do seu corpo não está recebendo sangue oxigenado, que é de cor vermelha. Uma artéria pode estar obstruída. Entretanto, se a pessoa reclamar de falta de ar, isso pode indicar uma condição pulmonar, como pneumonia, enfisema, embolia pulmonar ou insuficiência cardíaca, que ocorre quando o coração não consegue bombear uma quantidade suficiente de sangue oxigenado. Defeitos cardíacos congênitos, como a tetralogia de Fallot, que provoca cianose, também são causas que se enquadram aqui. Segundo sinal, úlceras. Feridas que não cicatrizam nas pernas ou nos pés podem ser um sinal de má circulação. Isso pode ser uma má circulação arterial, devido a alguma obstrução nas artérias que irrigam a região. Geralmente, a pessoa não consegue andar rapidamente, pois as pernas ficam cansadas, doloridas e até mesmo com cãibras. Na maioria das vezes, essas úlceras causam dor, mas se houver comprometimento nervoso, como na neuropatia diabética, pode não haver dor. As úlceras arteriais costumam surgir na parte externa da perna, nos calcanhares e nos dedos dos pés, e geralmente não apresentam sangramento. As úlceras venosas são outro tipo de úlcera, sendo mais frequentes em pessoas com varizes ou trombose venosa. Ao contrário da arterial, afetam a parte interna da perna e costumam causar sangramentos. E o primeiro indício é o inchaço nas pernas, tornozelos e pés. Esse inchaço, também conhecido como edema nas pernas e tornozelos, pode ser provocado por um coração fraco ou dilatado, que leva ao acúmulo de líquido no corpo. Você pode perceber que seus sapatos estão apertados, o tênis parece mais justo, o tornozelo fica mole, semelhante a um pão assando, e ao pressioná-lo, forma-se uma covinha, o sinal do cassifro.
E é mais provável que você perceba esse inchaço nas pernas e tornozelos ao final do dia, pois a gravidade intensifica a pressão nas veias das pernas. Além disso, ao deitar e elevar as pernas, o inchaço também diminui. E quais são os 7 sintomas que você acredita que podem indicar um problema cardíaco? O primeiro sintoma a ser observado é a falta de ar ou dispneia, especialmente durante esforços físicos. Trata-se de um cansaço excessivo em relação ao esforço realizado, e a pessoa pode ficar mais ofegante com qualquer atividade. Isso pode indicar um problema cardíaco. O segundo sintoma é uma tosse persistente com catarro branco ou rosa, indicando a presença de líquidos nos pulmões ou alvéolos. É fundamental não ignorar essa tosse e procurar um médico. O terceiro sintoma é a falta de ar ao deitar. A pessoa começa a usar mais travesseiros para tentar dormir melhor, mas com o tempo não consegue mais ficar deitada e precisa dormir em uma cadeira. Também é possível acordar sufocado durante a noite, condição conhecida como dispneia paroxística. Isso indica fortemente um problema cardíaco. O quarto sintoma é a fraqueza generalizada, que se manifesta como uma sensação constante de cansaço e dificuldade em realizar tarefas cotidianas, como fazer compras, subir escadas, carregar mantimentos, caminhar e até mesmo pentear o cabelo. Isso ocorre porque o coração não consegue bombear sangue suficiente para suprir as demandas dos músculos e tecidos do corpo. Quinto sintoma: nictúria. Quando você vai dormir e precisa acordar várias vezes durante a noite para urinar, isso é chamado de nictúria. Existem várias razões, mas se o coração não estiver funcionando corretamente à noite, o excesso de líquido precisa ser expelido, e isso acontece durante a noite. Sexto sintoma: a quadrificação intermitente. Ao caminhar por alguns metros, você sente dor na panturrilha, na batata da perna. Essa dor não é constante. Ela ocorre apenas quando você faz esforço e melhora quando você para. Esse sintoma indica que o sangue não está chegando ao local como deveria. Quando você para, fica melhor. Quando você caminha, a dor retorna. Sétimo sintoma: dor torácica. Se você está sentindo dor no peito, a primeira coisa a considerar é a possibilidade de um problema cardíaco. Não se pode pensar que seja algo simples, como músculos, gases ou qualquer outra coisa. É possível? Pode, mas sempre deve excluir o mais grave. A dor cardíaca é caracterizada por uma dor ou desconforto no peito que persiste por mais de alguns minutos. Pode entrar e sair. Pode ser uma sensação de pressão, peso, aperto ou queimação. Pode se espalhar para o braço esquerdo, pescoço, costas, mandíbula, estômago e cotovelos. Pode ou não apresentar sintomas como suor, palidez, náusea ou tontura. Caso apresente esses sintomas, é necessário consultar um médico o mais rápido possível. E agora, o que fazer? Como evitar? Como prevenir que você desenvolva uma doença cardíaca? Pratique atividades físicas. Levante-se da cadeira, não permaneça parado. A prática de atividade física é fundamental para a circulação, saúde cardíaca e bem-estar físico e mental. Atividades de baixo impacto, como caminhar, andar de bicicleta e nadar, também podem ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo em casos de obstruções crônicas nas veias e artérias. Se você fuma, deixe de fumar. Fumar é uma das piores coisas que você pode fazer pela sua saúde. Provoca impotência, inflama todas as artérias, gera acúmulos de gordura, elevando o risco de infarto, derrame e até demência. Se você estiver acima do peso ou for obeso, reduza seu peso. O excesso de peso eleva a pressão arterial, agrava os níveis de açúcar no sangue, causa inflamações, sobrecarrega os rins, coração, articulações e sistema venoso, aumenta o risco de trombose e eleva a gordura no fígado. Consuma alimentos saudáveis, como muitas frutas, verduras, fibras, grãos integrais, azeite de oliva e reduza a ingestão de carne vermelha e alimentos processados. Se você possui antecedentes familiares, particularmente pais ou irmãos, com condições cardíacas como infarto, derrame,
colocação de stent ou cirurgia cardíaca, é necessário ter mais atenção do que a média. Se várias pessoas da sua família têm problemas cardíacos, é necessário realizar exames mais detalhados. Mantenha seu colesterol sob controle entre os princípios. Consuma mais aveia, evite gorduras trans e saturadas, controle o peso, aumente a ingestão de fibras, pratique exercícios físicos e, mesmo seguindo todas essas orientações, se não conseguir reduzir o colesterol, não culpe seu médico caso ele prescreva um medicamento. O fígado produz 80% do colesterol. Às vezes, mesmo quando tudo é feito corretamente, não é o bastante. Mantenha sua glicose em níveis adequados. Se você é diabético ou pré-diabético, manter seus níveis de glicose sob controle diminui o risco de complicações. Apenas mencionei que a média das últimas 10 semanas deve ser inferior a 7. E, por fim, monitore a pressão arterial. Seu objetivo é manter sua pressão arterial abaixo de 12/8. Para alguns, a meta pode ser menos rigorosa, como não exceder 14/9. E claro, se você suspeita de um problema cardíaco, se percebeu vários sinais e sintomas ou se sente algo que mencionei, procure um médico, explique a situação e siga suas orientações. Gostou do conteúdo? Não se esqueça de compartilhar para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento. Não se esqueça de se inscrever e até o próximo vídeo. Agradeço imensamente.